Vamos então dando início aqui ao nosso estudo do nosso último capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia, capítulo 31, Retorno ao Lar. Nós acompanhamos no nosso encontro passado a visita do senhor Antunes, né, que foi o visitante, né, o companheiro ali, o espírita, né, que veio trazer, que era dirigente do centro espírita, que a dona Cibele frequentava, e ele então trouxe, né, nessa visita, preparando o ambiente, né, já que Julinda teria em breve, né, a alta, para que irmão Arnaldo, não Antunes, estava procurando o nome dele aqui. Bom dia, Regina. Então, o irmão Arnaldo aqui, então, que era o dirigente do centro que a dona Cibele frequentava, né? Então ele veio até em casa para conversar um pouco sobre a família, sobre a importância desse tratamento, né, a continuidade do tratamento em casa, já que Julinda precisaria, além do tratamento psiquiátrico, o fortalecimento também com o tratamento espiritual. E ele então veio falar um pouco da doutrina, falar um pouquinho sobre os temas, né, que eram pertinentes à situação que eles estavam vivenciando, um pós-obsessão tão severa como Julinda vivenciou, o planejamento que envolvia a todos de uma nova gestação, uma nova família sendo constituída, trazendo para o seio dessa família dois espíritos, né, que se mostravam como espíritos inimigos, muito endurecidos, né, dentro daqueles sentimentos que eles nutriram durante tanto tempo. Então aqui agora, terminada essa visita, a dona Cibele e seu Arnaldo então foram embora. Aliás, o Roberto e o seu Arnaldo foram embora, e a dona Cibele ficou ali então, né, junto da família, junto com dona Angélica, conversando, né, sobre as impressões que eles tiveram com esse contato com a doutrina espírita, né, já que, embora dona Angélica tivesse o contato com os espíritos, ainda que indiretamente, ou mesmo diretamente, através do desdobramento, né, ela não se lembrava, então, portanto, a doutrina espírita para ela era algo muito novo, até mesmo pela fé que ela professava, né? Então agora começa então a ter esse contato, começam a se abrir novas ideias para ela. E isso tudo como necessidade para a recepção da filha então que retornaria para casa em poucos dias, né? Lembrando que na última visita que Roberto e Dona Angélica fizeram ao hospital, a previsão de alta para Julinda era de 10 dias. Né? Então eram 10 dias ali que ela retornaria. Né? Então começavam essa preparação. Então vamos lá, retorno ao lar. A fluidoterapia continuava sendo dispensada a Julinda, ora pelo seu genitor e cooperadores do nosso plano, ora pelo mentor, nas vistas que lhe fazíamos com a assiduidade possível. Nas visitas, né? Afastada a causa da perturbação, os efeitos foram passando, a pouco e pouco, enquanto a paciente, inspirada pelos amigos espirituais, foi modificando a paisagem mental, adotando um comportamento de raciocínios mais profundos e positivos, enquanto anelava pelo restabelecimento, cultivando imagens otimistas. O tratamento psiquiátrico, por sua vez, contribuía para a indispensável harmonização do sistema nervoso, facultando que 10 dias após a visita dos familiares, ela recebesse alta, retornando ao lar. Porque ainda debilitada, Dona Angélica instou por tê-la em casa com o esposo, evitando sobrecargas de tarefas perfeitamente dispensáveis. Então, dentro da programação, tanto o Roberto como o Julinda iriam para a casa de Dona Angélica para que ali os três juntos pudessem, né, recomeçar nesse processo de tratamento, de reabilitação, principalmente reabilitação psíquica para a própria Julinda, né?
A aparência da jovem senhora era agradável, havendo permanecido ligeira contração facial, em forma de tique nervoso que o tempo eliminaria. Nada, porém, que recordasse a fase amarga e depressora quando fora internada de urgência. Aqui a gente vai ver agora uma ideia, né, do tempo que tudo isso aconteceu. Havia transcorrido um período de 40 dias desde quando se iniciara o tratamento especializado. A assistência espiritual, no entanto, a partir da primeira visita do mentor, tivera curso a partir de menos de 3 semanas. Não obstante todos esses cuidados de ambas as esferas de ação da vida, o efeito duradouro dependeria da própria paciente, das suas atividades mentais e conduta moral, cujo comportamento evitaria ou desencadearia futuras lamentáveis perturbações. Bom dia, abraço. Então, 40 dias desde o momento em que ela foi internada, até quando nós então começamos a acompanhar essa história no início do carnaval, quando então o Dr. Bezerra foi ali ao socorro, né, do pedido de Dona Angélica, né? Então, de lá para cá, desde o início do tratamento, do início do carnaval, até esse período já tinham se passado então 3 semanas, né? Então 20 dias aproximadamente. A presença da obsessão no homem é síndrome de mediunidade nele presente. A direção moral e a atividade que se apliquem a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modus vivendi da pessoa. Então aqui ele traz um início, lembrando que o processo obsessivo ele acaba sendo resultado dessa conexão mediúnica que o espírito obsessor faz com o médium, né? Porque a gente tem ideia do médium, e a primeira imagem que surge para nós é o médium trabalhando no centro espírita. E a gente precisa tirar essa imagem, porque é assim que a doutrina espírita mostra para nós, né, o fato de um médium poder aproveitar esse recurso da melhor forma, atuando dentro de um trabalho mediúnico de assistência, seja ela de que natureza for. Mas quando a gente começa a estudar com mais profundidade, especialmente aquilo que Kardec apresenta para nós no Livro dos Médiuns, ele lembra que o médium é aquele que traz de uma forma ostensiva, né, essa percepção do mundo espiritual. E é bem interessante quando a gente faz uma ligação entre mediunidade e um trabalho de assistência fraterna, é muito interessante a gente perceber a quantidade de pessoas que trazem a mediunidade aflorada, mas de uma forma desequilibrada, das mais variadas crenças, né? Pessoas que passam experiências completamente distantes da doutrina espírita e ainda assim sofrem o efeito da mediunidade. Aí algumas delas, intuitivamente, acabam lidando com a mediunidade de um modo até positivo, embora não tanto proveitoso, mas de um modo positivo, tendo contato com bons espíritos, tendo boas inspirações e tudo mais, mas de um modo geral a mediunidade chega como um processo curativo, ou seja, vem como aquele remédio amargo, levando as pessoas a esse esclarecimento, a essa maior espiritualização. Então, de um modo geral, a mediunidade está presente ali em grande parte das pessoas de uma forma ostensiva, trazendo experiências muitas vezes marcantes, mas de uma forma negativa, especialmente quando nós entramos aqui no campo da obsessão. E diz para nós aqui o Filomeno: regularizado o problema da obsessão, abrem-se as possibilidades mais amplas para o exercício das faculdades mediúnicas. Liberado do esquema de dificuldade pessoal, não implica de imediato haver-se resgatado da dívida. Além disso, nasce o dever de contribuir em favor do próximo, envolvido em inquietações semelhantes ou de outra natureza. Eis porque a caridade da paz, e ao lado do conhecimento, faz-se a fonte abençoada da autoiluminação. Então aqui Filomeno chama a atenção para nós que o fato dos sintomas de um processo obsessivo terem desaparecido ou reduzido significativamente, não significa que aquela pessoa que é vítima desse processo acabe ali se acomodando
não dando continuidade no processo de desenvolvimento mediúnico, que seria mais estudo, a vivência da mediunidade, o trabalho através, né, do sentimento caritativo, através dos recursos mediúnicos, no caso, por exemplo, um trabalho de cura, um trabalho de orientação espiritual, um trabalho de desobsessão, né? Então, mas a maioria das pessoas acabam ali, né, não se interessando em pôr em prática, né, essa faculdade. Então, vivem ali suas vidas de um modo tranquilo, mas mesmo assim, aquelas que não têm interesse em exercer a faculdade mediúnica através de um trabalho, têm ali por uma necessidade terapêutica até, no caso da terapia espiritual, dar continuidade aos estudos e principalmente na parte de transformação moral, né, já que é esse o elo, né, é essa sintonia que se conecta com o plano espiritual. Então, uma vivência bem equilibrada, sintonia bem equilibrada, né? E como foi colocado aqui na página anterior, a direção moral e a atividade que se apliquem a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modus vivendi da pessoa, ao modo como ela vai viver a sua vida. Bom dia, Marli. E continua. Atendendo a sugestão do irmão Arnaldo e espicaçado pela curiosidade, Roberto adquiriu o Livro dos Espíritos e começou a lê-lo. Deteve-se na magistral introdução da obra, considerando o esforço do codificador, os critérios adotados na elaboração do livro, a gravidade do assunto. Sobretudo, sensibilizaram-no favoravelmente o caráter moral e o estofo intelectual, o discernimento e a austeridade do mestre leonês ante os desafios que se apresentavam ao iniciar o trabalho e que foram superados a golpes de perseverança e paciência, de análise fria e de coragem, com que desbaratou as complexidades da má vontade de uns e as ciladas de outros, apresentando uma filosofia capaz de elucidar as mais variadas interrogações do pensamento e as dúbias, quão acomodadas colocações éticas então vigentes. Então aqui foi só colocado para nós, né, que Roberto, então, interessando-se pelo Livro dos Espíritos, viu ali toda a preocupação de Kardec, o esforço que ele teve em organizar aquela obra, né, em organizar ali o seu conteúdo, o seu roteiro, apesar, né, das dificuldades enfrentadas quando então esse livro, né, estava para ser publicado. Isso é importante quando a gente estuda o Livro dos Espíritos. É muito importante também a gente ter noção do conteúdo do livro Obras Póstumas, porque ali a gente vai ter meio que um diário de Kardec, quando ele vai contando o passo a passo das experiências que ele vivenciou, né, as primeiras experiências com os fenômenos físicos, né, das mesas girantes, o contato com o plano espiritual, as dificuldades que ele enfrentava na relação com as pessoas ali do seu meio, alguns que se aproximavam interessados apenas na curiosidade, outros que se distanciavam, né, trazendo ali um grande preconceito. Então, enfim, o livro traz todo esse conteúdo, né? E aqui o Roberto foi ali analisando todo o esforço de Kardec na elaboração da introdução do Livro dos Espíritos e, naturalmente, o seu próprio conteúdo. À medida que se foi adentrando no conteúdo profundo do trabalho, experimentava uma indômita avidez por conhecer as variadas questões. Anotando as dúvidas e interrogações novas que lhe surgiam, de imediato, eis que, em páginas seguintes, com clareza, lógica e robusta contextura, as mesmas eram respondidas. Só um instantinho. Espera aí que o meu livro deu uma travadinha aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, um probleminha técnico, coisa bem simples. Pronto. Desse modo,
em uma semana de exame consciente, defrontou um universo novo, fascinante, desmistificado, abrindo-lhe o entendimento para a fé raciocinada, abrasadora. Nesse estado de espírito, realmente impressionado com a doutrina que ia absorvendo pela razão, recebeu a esposa com inaudito júbilo. Dona Angélica, por sua vez, em face do seu temperamento dócil e da sua formação religiosa, recebeu de presente da amiga Cibele um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente da autoria de Allan Kardec. A leitura amena de conteúdo cristão, elucidando os ditos do Mestre e cuidando especificamente do sentido moral da sua doutrina, sem a preocupação de fixar-se nas palavras, tantas vezes ao longo dos séculos alteradas, substituídas, das frases mutiladas e adaptadas aos interesses dos indivíduos, grupos e ortodoxias religiosas do passado e do presente, proporcionaram à neófita uma visão clara, bela e sem restrições da Boa Nova, em cujo teor Deus é amor, superando a colocação antropomórfica e arbitrária do Deus-temor tradicional apavorante, né? Então, saindo da visão daquele Deus da época de Moisés, né? Lembrando que no Antigo Testamento nós vamos encontrar ali Deus como sendo figurado como um general de exércitos, né? Com toda a sua severidade, né? Destruindo aqueles que são os inimigos, protegendo aquele povo eleito, né? Enquanto Jesus trazia para nós a figura de Deus, o Pai, né? O Pai amoroso, o Deus paterno, né? E além do que também todos os ensinamentos morais, agora interpretados à luz da doutrina espírita. E aí vale a pena a gente sempre lembrar que quando nós falamos em Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito de frisar isso, que nós podemos considerar não apenas as obras, ou no caso o Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec publicou, mas nós vamos encontrar diversas outras obras publicadas pelos Espíritos, como por exemplo, Emmanuel, que fez isso com muita frequência, e outros Espíritos também, trazendo passagens do Novo Testamento e também junto desse trecho uma interpretação, à luz da doutrina espírita, trazendo para nós ali os fundamentos doutrinários, ilustrando as passagens do Evangelho. Então nós podemos dizer que Evangelho segundo o Espiritismo, né, não o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título do livro, mas Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar em diversas obras, né, apenas ali vendo as passagens que são interpretadas. Claro, né, que sempre ali trazendo como foco a doutrina espírita. E aí vale a gente lembrar sempre que estudar passagens do Evangelho acaba sendo algo bastante delicado, porque até mesmo nós espíritas podemos trazer essa tendência de analisar o Evangelho de acordo com o nosso ponto de vista. Eu já comentei com vocês, né, sobre um estudo que eu tive a oportunidade de conduzir, em que nós analisaríamos uma passagem do Evangelho. No caso, por exemplo, né, quem quiser ver o reino dos céus tem que nascer de novo. E essa ideia do nascer de novo eu peguei não apenas aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo trazia, ou a visão doutrinária, mas eu peguei também a visão de outras religiões, no caso da religião católica, pesquisei artigos que mencionavam, né, sobre a interpretação dessa passagem, como também peguei uma passagem, um artigo evangélico, analisando a mesma passagem. A gente vai ver então 3 interpretações diferentes. E nós vamos encontrar, inclusive, até mesmo dentro da doutrina espírita, né, colegas, né, de estudos, palestrantes e tudo mais, que também fazem interpretações diferentes a partir da mesma passagem, né? Então, assim, é algo muito delicado. E aqui, inclusive, né, o próprio Filomeno de Miranda traz para nós agora, quando ele diz assim, né, sem a preocupação de fixar-se nas palavras, tantas vezes, ao longo dos séculos, alteradas, substituídas, das frases mutiladas e adaptadas aos interesses dos indivíduos, grupos e ortodoxias religiosas do passado e do presente.
Então é importante lembrar que nós também espíritas podemos cair nesse mesmo caminho de fazer interpretações à moda da casa, pelo fato de muitas vezes não termos a compreensão do que é exatamente, qual é a base filosófica do Espiritismo para fazer uma interpretação adequada com os princípios do Espiritismo. Não que necessariamente Jesus tenha dito aquilo, mas todas essas mudanças, alterações, nós também corremos o risco de fazer. Então, voltando para aquela ideia, quando nós falamos em Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar diversas obras que podem trazer para nós esses ensinamentos. Bom dia, embaixador. Desdobrando a justiça divina através da reencarnação, o Evangelho projetara-lhe luz de meridiana claridade nos textos que, de outra forma, seriam absurdos, melhor interpretando as palavras de Jesus e suas diretrizes a respeito da vida, da imortalidade, dos renascimentos corporais e da ação da caridade, sem cuja vivência não há salvação para ninguém. Então a gente vai lembrar sempre, né, aqueles 5 princípios fundamentais que são ali, né, de um modo genérico, né, 5 princípios, mas a gente vai lembrar sempre a existência de Deus, a reencarnação, a imortalidade do espírito, a vida após a vida material e a lei de causa e efeito. São esses 5 pilares que nós podemos considerar que nos ajudam a fazer essas interpretações, especialmente ali no caso do Evangelho, né? Assim, a psicosfera ambiente era agradável, salutar, propiciando renovação e entusiasmo à convalescente. Passados os 2 primeiros dias de cuidados recíprocos, em que não se falava diretamente sobre a enfermidade, evitando suscetibilidades, foi Judá quem iniciou o assunto após o jantar. Né? Então, a gente vai ver aqui todo o cuidado, né, todo o tato que eles estavam tendo com Julinda, né, após ela chegar em casa, sem tocar naquele assunto tão doloroso, que poderia ali instigar algum tipo de acusação, algum tipo de culpa, né? Então, ali primeiro, somente a adaptação, todo aquele cuidado, toda aquela atenção, e foi ela então que tomou a iniciativa de falar sobre aquelas questões, né, que todos estavam ali bastante receosos de tratar. Ela então referiu-se ao pavor que a dominara naqueles dias e à visão que não podia definir-se interna ou exterior de um ser que a ameaçava, magoado, vingador. É certo que poderia parecer uma alucinação. No entanto, tratava-se de um homem, não poucas vezes acompanhado de outros não menos cruéis e zombeteiros, que a crivavam de acusações e fraquezas, estimulando-a ao suicídio ou levando-a à loucura total. Aqui tem um ponto importante também, que as percepções que Julinda tinha sobre essa influência que ela estava vivenciando era algo absolutamente subjetivo. Somente ela poderia dizer qual era, por exemplo, o grau de clareza que ela tinha dessas imagens que ela percebia. Então ela não sabia se era interna, se era externa, mas ela via ali um espírito cruel, acompanhado de outros espíritos, como essas imagens eram percebidas por ela. Então a gente vai encontrar, primeiro, a questão da mediunidade, que dá para ela maior ou menor clareza sobre essa percepção, e segundo, a presença constante e intensa dos espíritos também, alterando ali, né, a capacidade de lucidez, de raciocínio que ela possuía. Então é algo aqui que não dá para a gente pegar ali 5 pacientes que passam por obsessão num determinado tratamento e dizer que todos viam da mesma forma. Né? Então ali variava muito, até porque também nós tínhamos ali o estado de lucidez, né, o estado de vigília daquelas pessoas que às vezes ali entorpecidas pelos medicamentos, alterando, sofrendo as influências por parte dos espíritos, depois vinha a parte noturna quando adormecia, e vinha também a parte do desdobramento. Então era realmente ali uma miscelânea, né, uma mistura de imagens e percepções que para ela trazia muito mais uma confusão. Tanto que ela diz aqui para nós, né,
que poderia parecer até mesmo uma alucinação. Relatou que a ocorrência parecia-lhe de alguma forma antiga. Sentia-se, antes do internamento, atormentada, sem motivo aparente, o que lhe produzia as mudanças bruscas de humor, insegurança e certa, desconhecida mágoa contra a vida. Após o aborto que se sentiu impelida a praticar por um estranho, poderoso sentimento de revolta contra o ser em formação, é que tudo se modificou de chofre para pior. Demais, a consciência afligindo-a, como que propiciara uma ponte para que aqueles seres vingadores atravessassem a distância que ainda os parecia separar, alcançando-a inexoravelmente. Os seus sofrimentos eram inenarráveis. Nesse comenos, sonhou com um ser angelical, arrependeu-se do aborto e predispôs-se à maternidade, iniciando então nova fase nova, né? Então aqui que a gente vê até onde ela começou a perceber. E tudo isso durou, como a gente viu, 40 dias, desde o início, né, quando começou o aborto, a perseguição, depois ali a assistência que ela recebeu. Andréa colocou, né, então você disse que ela viu uma coisa, mas se tivessem outros médiums, videntes veriam outras, mas não seria tudo igual, uma vez que o grupo era fixo? Não, a gente não diz com relação às personagens, né, Andréa, ou às circunstâncias, a gente fala do grau de percepção dela. Se ela tinha mais lucidez ou menos lucidez, se aquilo que ela percebia era claro, ela via claramente aqueles espíritos, ouvia vultos, aquela imagem de medo, de temor. Então cada indivíduo tem um grau de percepção maior, né, pelo grau de lucidez, pelo grau mediúnico que ele possui, né, então cada um vai ter ali algo parecido. E até porque também nós vamos considerar até mesmo graus, faculdades diferentes, né. Então, por exemplo, eu me recordo que eu comentei com vocês já há bastante tempo, quando nós falávamos de um trabalho mediúnico feito num centro espírita, um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então, quem eram ali os médiuns, além daqueles que eram os orientadores, eram médiuns que não tinham experiências. Então lá você tinha alguns médiuns que eram videntes, outros psicógrafos, outros que eram audientes e tudo mais, né? E ali então, quando acontecia uma reunião, uma manifestação de um espírito, e trazia ali o conteúdo da mensagem e tudo mais, no final, quando eles faziam aquele debriefing, né, para conversar um pouquinho, para cada um trazer a sua percepção, nós vamos ter ali depoimentos diferentes. Embora alguns percebessem, por exemplo, né, olha, eu vi aqui uma jovem vestida com um vestido que tinha essa característica. Então, alguns percebiam o perfume dela, outros ouviam o que ela dizia, outros sentiam o que ela estava sentindo, outros viam com mais clareza, bem delineada, outros de uma forma um pouco mais ali enevoada e tudo mais, né? Então, assim, a manifestação era a mesma, mas cada um percebia de uma forma diferente. E aqui, nesse caso, pode acontecer até mesmo, no caso das psicopatologias, quando nós falamos alguém que sofre, por exemplo, esse estado de alucinação. Até mesmo nisso a gente tem graus diferentes. Porque além da própria percepção que cada indivíduo tem, internamente cada um lida de uma forma diferente com aquilo. Alguns têm mais medo, outros menos medo, alguns têm um grau maior ou menor de desequilíbrio mental naquele momento, a saúde mental mais afetada. Então, é assim, é muito pessoal, muito subjetivo. E por mais que essa pessoa procure, tente trazer para nós uma descrição daquilo que ela vivenciou, nós vamos interpretar do nosso modo. Então ela vai falar mais ou menos aquilo que ela viu, e nós vamos tentar imaginar o que ela viu, porque é mais ou menos como se fosse, né, um filme que eu assisti e que nenhum de vocês assistiu. E aí então eu vou relatar esse filme, o lugar, as personagens, como eles se vestiam, a aparência de cada um. Se vocês não assistiram ao filme, vocês vão criar as próprias personagens e criar o próprio ambiente.
porque não dá para vocês entrarem na minha mente e ver aquilo que eu estou vendo. Então, no caso dela, era a mesma coisa. Ela tinha essa percepção e, por mais que ela se esforçasse, cada um ali tentaria fazer do seu jeito, né? Por isso que os próprios espíritos, quando eles se manifestam e trazem ali os seus relatos, eles trazem assim, primeiro que é de uma forma reduzida, né? Nem sempre com tanta clareza para a gente poder construir uma imagem correta. E segundo, porque nós interpretamos do nosso jeito. E essa é uma grande dificuldade que a gente vai encontrar, por exemplo, com André Luiz, lá quando ele relata, ele descreve aquele primeiro período que ele passa naquela região umbralina, quando ele fala ali sobre as sensações que ele teve, aquilo que ele observava, aquilo que ele ouvia, ou então o próprio Camilo Cândido Botelho, lá no início também, do Memórias de um Suicida, quando ele fala daquele Vale dos Suicidas, ou então Filomeno de Miranda, que descreve para nós os locais onde ele visitou, né, as excursões das quais ele participou. Então, eles trazem para nós essa visão apenas a título de relato, porque, por mais detalhistas que eles sejam, é algo muito diferente. Eu até conversava recentemente com um primo sobre o filme O Nome da Rosa, né, que vocês devem conhecer, um belíssimo filme. O Nome da Rosa, que inclusive virou uma série, mas ele foi inspirado num livro. E eu tive a oportunidade de ler esse livro na época em que eu assisti, e deu para ver claramente a diferença do que é o livro e do que é o filme. Porque no filme, os personagens, os protagonistas, entravam numa igreja, na abadia, dentro do monastério onde eles se encontravam, ali na capela, desculpem, lá no monastério onde eles estavam, e ali então eles vão direto para a conversação. No livro, são páginas e mais páginas descrevendo detalhes da decoração. Os arabescos, as imagens, as cores das paredes, a tonalidade da claridade que entrava no ambiente. E quando você assiste ao filme, você simplesmente vê as personagens entrando e vão conversando. A gente nem presta atenção nisso. Então, assim, descrever é uma coisa e você ver é outra coisa, né? Então, por isso que, no caso, a gente vai trazer sempre, né, observar sempre isso, essas tentativas que os espíritos têm de nos ajudar nesse entendimento, trazendo ali aquilo que eles percebem, aquilo que eles veem, aquilo que eles já vivenciaram, para nos ajudar a isso, mas está muito longe da realidade, né? Então é aquilo que a gente comentou também, né? Você viajar para um lugar é uma coisa, você contar para alguém como foi a sua viagem é outra, né? Então vamos lá. Ela coloca aqui, né? Os seus sofrimentos eram inenarráveis. A própria palavra inenarrável significa que não dá para narrar. Não tem como você descrever. Eram indescritíveis. Nesse Comenos, então, durante aquele momento mais intenso, sonhou com um ser angelical, arrependeu-se do aborto e predispôs-se à maternidade, iniciando então fase nova. A conversação amena, sem retoques, atraiu-nos ao benfeitor e a nós, que passamos a participar do momento elevado, procurando alargar o entendimento dos familiares do irmão Juvencio, igualmente presente e jubiloso em torno das questões espirituais, né? Então eles tiveram aqui um apoio, tanto do Dr. Bezerra quanto do Filomeno, para receberem, através das intuições, ali, para que fossem capazes de perceberem aquilo que fosse mais próximo da realidade que Julinda estava então descrevendo. Desse modo, tocando as têmporas de Dona Angélica, Dr. Bezerra passou a inspirá-la. A gentil senhora, depois das palavras da filha ungidas de sinceridade, obtemperou. Cremos na sua narrativa total. Estamos, Roberto e eu, adquirindo uma compreensão diferente e mais completa daquela que tínhamos anteriormente sobre muitas coisas. Estou lendo em livro e encontro-me num capítulo que aclara o que você acaba de dizer. Vou buscá-lo. Levantou-se, tomou-de o Evangelho segundo o Espiritismo e com satisfação abriu no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Passando a ler com calma,
o item número 6, detendo-se mais particularmente no seguinte texto. Então vamos aqui a uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Os deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedir-os de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Ora, convenhamos que o texto explica perfeitamente o que lhe estava acontecendo, minha filha. Estou convicta de que os espíritos interferem em nossas vidas, tanto os bons quanto os maus. Aqui a gente vai lembrar sempre, né, do tema influências espirituais, que a primeira imagem que chega para nós é contextualizar essa expressão dentro do capítulo que trata das obsessões. Então, essas influências espirituais, como a gente já comentou, é uma influência que acontece entre nós. Eu estou influenciando vocês, assim como vocês me influenciam quando fazem um comentário. Então nós temos influências no trabalho, influências no trânsito, influências na família, influências em qualquer lugar. E na relação entre mundo físico e mundo espiritual, também são influências que podem acontecer de um modo positivo ou negativo. Vai depender exatamente da abertura que nós damos para que essa influência se exerça. Se eu estiver fazendo um comentário negativo, destrutivo, sobre um tema de política, por exemplo, eu serei influenciado por aqueles que pensam da mesma forma. Se eu trouxer um pensamento construtivo, um pensamento mais nobre, serei também influenciado por aqueles que estão em sintonia com esse tipo de pensamento. Então a influência acontece o tempo todo, né? E aqui então é que ela coloca para nós. Quantas vezes Jesus expulsou os maus espíritos ou demônios, como eram chamados, daqueles que lhe sofriam as perseguições. Da mesma forma, vemo-lo no Tabor a conversar com 2 outros espíritos, estes porém bons, Moisés e Elias, por ocasião da sua transfiguração. Estamos mergulhados num oceano de vida, no corpo ou fora dele, cada qual prosseguindo como é e sintonizando com o que ou quem se afina. André colocou, é por isso que as redes sociais estão enlouquecidas, sim, né? Porque, né, as manifestações das pessoas em redes sociais é um tema hoje, inclusive, estudado pela psicologia, que trata daquela questão de você se encontrar protegido pela tecnologia, de você ter aquela necessidade de expor a sua vida, mas somente o lado positivo da sua vida, daqueles que leem e são influenciados e sofrem pelo fato dos outros mostrarem um aspecto positivo e você viver uma realidade negativa, sem considerar que aquele que expõe a sua realidade positiva também tem momentos ruins. Enfim, tudo isso então acaba se tornando um tópico do mundo todo, e não apenas do Brasil, do que representa a influência em redes sociais, né? Muito bem, interveio Roberto. Muito bem, interveio Roberto eufórico. O progresso da sogra em espiritismo é surpreendente. Bravos! Ouvindo falar a palavra espiritismo, Julinda indagou um tanto contrafeita. Mamãe abandonou o catolicismo e envolveu-se com essas coisas de espiritismo?
Não, minha filha, por enquanto. Necessito relatar-lhe o que nos vem acontecendo a mim e a Roberto. Com muita naturalidade, a genitora narrou-lhe as experiências oníricas, a velha amizade com Dona Cibele, seus comentários, culminando com a visita que havia recebido do Sr. Arnaldo, bem como das suas palavras esclarecedoras e oportunas. Aqui no caso, as experiências oníricas, o sonho, né, que tanto ela e Roberto tiveram, vendo ali, né, estando num ambiente e conversando com outros espíritos, inclusive percebendo aqueles espíritos com aquela aparência tão assustadora, né? A convalescente ouviu-a com sincero interesse, após o que externou o desejo de conhecer pessoalmente o irmão Arnaldo, desse modo, dele recolhendo informações que lhe completassem os raciocínios, preenchendo algumas lacunas que lhe demoravam sem esclarecimentos. A Giné colocou, né? Acredito que agora é o momento das escolhas, né? Joio ou trigo, né? De fato. É o momento que está todo mundo vivendo, né? Infelizmente, todo mundo ainda se enganando com joio, né? Roberto expôs as próprias surpresas, referindo-se à leitura em que estava empenhado e como o Espiritismo respondia realmente às incógnitas e interrogações da vida. Alongaram-se em comentários positivos, sem qualquer carga negativa de preconceitos, com os quais se deturpam os fatos, convencionando-se convidar o Sr. Arnaldo e Dona Cibele para um encontro no próximo domingo. Nesse clima, Dona Angélica propôs que pronunciassem uma oração de graças, o que ela mesma, inspirada pelo amigo espiritual, fez com unção, produzindo indizível bem-estar em todos. Iniciava-se-lhes um novo roteiro que deveriam percorrer ao longo do tempo, crescendo no bem e liberando-se dos compromissos negativos anteriormente assumidos. Né? Então, tudo ali andando de acordo com o que era previsto pelos espíritos. Né? André colocou, né, acho que estamos num matagal de joio, né? Mas tenho certeza que vai mudar, pelo menos já vejo flashes muito positivos. Né? André, a gente tem aquela ideia, né, de, por exemplo, né, quando a internet surgiu como um recurso à disposição de todos, né, todo mundo ali se aventurou de um modo bastante imprudente, se expondo, buscando sensações, cometendo erros graves e tudo mais, né? Com o passar do tempo, as gerações vão amadurecendo. Então, ao mesmo tempo que aquelas que já amadureceram têm, ou pelo menos estão tentando ter uma postura diferente, outras gerações estão também vivendo essa influência. Então não é uma mudança que vai acontecer de uma hora para outra, né? Porque o problema não é a tecnologia, é a relação entre as pessoas. E nós estamos vivendo um momento de muitas provocações, momentos de ideologias, diferenças de opiniões, e as pessoas estão se sentindo muito à vontade para se exporem e debaterem e combaterem ideias contrárias. Então, quando nós começarmos a mudar as nossas relações interpessoais com pessoas conhecidas ou desconhecidas, a internet passará a ter um contexto diferente. Então, enquanto eu não aprender a respeitar as pessoas, a internet será para mim um ambiente bastante desgovernado, né? Então as pessoas vão agindo do modo como lhe convém. Então, na verdade, não é a internet que vai se transformar, assim como não é o nosso planeta que vai se transformar. São as pessoas que usam a internet, são as pessoas que vivem aqui no nosso mundo. Né? Então, todo mundo sempre focando nos indivíduos, nas consciências e não nos meios. Porque não adianta, se nós por acaso interrompêssemos hoje o fluxo de dados pela internet, as pessoas continuariam as mesmas. Então são as pessoas que devem se modificar. Muito bem. No dia combinado, os convidados compareceram joviais, sendo que Dona Cibele estava acompanhada pelo esposo, igualmente militante espírita,
iniciando-se uma amizade duradoura, estabelecida nas bases da verdadeira fraternidade do bem. O mentor convidou-nos a comparecer e lá estivemos, acompanhando-o e observando a grandeza da fé nascente naquelas criaturas, que não a tinham, Roberto e Julinda, e aproximando-se na sensibilidade e raciocínios de Dona Angélica. A conversação alongou-se, entremeada de bom humor, sadio, enquanto se examinaram questões de magna importância, como obsessão, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. O interesse crescente pelo conhecimento da doutrina facultou aos neófitos comprometer-se em participar das reuniões de estudos na casa espírita, com que se preparariam para futuros cometimentos, inclusive na educação das faculdades mediúnicas de Julinda. O clima geral era de promessas de paz e de trabalho em favor de cada qual, tanto quanto da humanidade em geral. Ao encerrar-se a visita, Dona Angélica solicitou ao irmão Arnaldo que pronunciasse uma oração antes da despedida. O trabalhador dedicado ergueu-se, concentrou-se e, sintonizando psiquicamente com o amoroso benfeitor, passou a orar. Divino médico de todos nós, espíritos enfermos que reconhecemos ser, aqui nos encontramos buscando a terapia da tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam. Da mesma forma que disseste à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, ajuda-nos a agir corretamente, para que nos não sucedam novas quedas, propiciadas pelo egoísmo e o orgulho que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos, e a dor tem nos visitado o legado, tem nos sido o legado de maior destaque, o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da tua palavra e dispostos à renovação, colocamo-nos ao teu serviço, conforme somos e com o pouco de que dispomos. Favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas, a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo após nos contaminar os sentimentos, as emoções. Agora entendemos melhor os teus desígnios e candidatamo-nos a ser discípulos atuantes no campo da caridade, do bem. Não nos deixes recuar, nem estacionar, impelindo-nos ao avanço sempre no rumo da grande paz, e ampara-nos na fragilidade em que estagiamos, favorecendo-nos com a certeza plena da vitória sobre nós mesmos e a liberação consciente de nossas faltas. Senhor, conduze-nos Calvário acima, com os olhos postos na formosa madrugada da ressurreição vitoriosa que a todos nos espera. Quando silenciou, tinha os olhos umedecidos pelas lágrimas, fenômeno da emoção que se manifestava em todos. Enquanto os encarnados despediam-se felizes, Dr. Bezerra nos informou: partamos, novas tarefas nos aguardam. A parte que nos dizia respeito imediatamente foi realizada. Aqui tornaremos conforme as circunstâncias futuras, quando do remorso de Ricardo e de Alfredo. Agora os nossos queridos amigos têm a doutrina espírita como guia seguro para acertar no bem e crescer para a vida. Fez uma pausa mais larga e concluiu: a oração de Dona Angélica foi atendida, mercê de Jesus. Julinda retornou ao lar. Que Deus os abençoe. O irmão Juvencio agradeceu-nos, ali permanecendo um pouco mais. Fora do lar, as estrelas cintilantes nos embora da noite
falavam-nos em luz sobre os mundos felizes que nos aguardam, embora as sombras que ainda se demoram na noite moral da terra, onde nos encontramos em serviço de edificação interior no reino de Deus. E aqui então finalizamos essa obra, meus amigos. E aqui a gente faz uma breve recapitulação daquilo que nós acompanhamos, de um modo bem simplista, bem simplificado. Mas nós tivemos a oportunidade de ter como contexto aquele período de 1982, no Rio de Janeiro, durante aquele fim de semana. Mas já estamos, Andréia, essas novas tarefas para aqueles que estão começando e estão se preparando para algo maior. Nós estamos já realizando e também nos preparando para algo maior, mas já estamos no caminho, Isso aqui é muito importante. Então, 1982, fim de semana, grande feriado do Carnaval. Nós aprendemos ali sobre a grande preocupação e grande mobilização que se dá no plano espiritual como preparação para os devidos socorros que serão prestados, tão necessários para encarnados e desencarnados durante aquele momento. Chegamos ali a acompanhar algumas experiências paralelas que foram relatadas, trazendo para nós, por exemplo, ali grupos de jovens que desencarnavam, grupos amigos, que beiravam ali, uma queda moral, embora praticantes da doutrina. Vimos ali atendimentos feitos no plano espiritual, grupos espíritas trabalhando, orientação inclusive, que foi dada para que os grupos espíritas ficassem muito atentos a esse período do Carnaval, que não adiassem, que não suspendessem os trabalhos, exatamente porque é o momento de maior incidência, e que se o argumento que é apresentado, que o pessoal precisa de folga, que é um momento bastante barulhento, que isso não devesse ser colocado como desculpa para que o trabalho não acontecesse. Pelo contrário, deveria ali continuar mais intenso ainda, exatamente pela grande necessidade de assistência que as equipes espirituais precisam nesse momento. E fomos acompanhando uma jovem que desencarnou sendo assassinada, ou melhor, tendo aquele colapso cardíaco, e por causa de uma possível violência sexual que ela experimentou também. Então fomos acompanhando os vários casos ali, paralelo ao que acontecia com Julinda, que recebia assistência do plano espiritual, não da forma como nós imaginamos, atacando a influência direta entre o espírito e a jovem obsediada, mas ao contrário, trabalhando a história de cada indivíduo. Porque a ideia imediata que nós temos é tentar fazer o que acontece, como no caso, por exemplo, de uma sala de emergência de um hospital. A gente trata aquilo que acontece naquele momento. Isso, sem dúvida, é necessário. Mas para transformar aquele quadro, é necessário estudar o histórico de cada um, fazer ali com que a transformação aconteça de um modo muito mais profundo, de dentro para fora, que foi o que nós vimos acontecendo com o Ricardo, que foi ali recebendo assistência, foi esclarecido, foi ouvido dentro das suas necessidades e foi oferecido então uma nova proposta. Assim como outros espíritos que estavam ali acompanhando todas as dificuldades que eram apresentadas para nós. Então o livro trouxe para nós essa visão geral, mas ali o eixo principal era exatamente ali o trabalho feito com Julinda, com Roberto, com Dona Angélica e o Sr. Juvencio, esses 4 personagens, além de Ricardo e Alfredo, que foram ali os nossos 2 espíritos ali também que faziam parte dessa dor tão grande que nós vimos. A Andréa colocou, já foi relatado que os núcleos de Comeerge auxiliam nesse socorro da espiritualidade. Nós tivemos, inclusive, Andréa, no congresso do Espiritismo.net, nas manifestações que nós tivemos durante o congresso, que enquanto o congresso acontecia, já tínhamos ali um posto de socorro para atender espíritos de várias regiões,
que eram conduzidos até ali pelo ambiente que foi criado, né? Então, se num congresso isso já acontecia, né, imaginemos num evento como o Comerge, dessas dimensões, um evento já tradicional, assim como outros eventos também, de que forma que os espíritos se mobilizam para fazer com que esse espaço seja melhor aproveitado, né? Então tem muita coisa acontecendo, e a gente lembra que não somente dentro dos ambientes espíritas. Muitos são os eventos também católicos, evangélicos, que acontecem nesse momento, e nós temos ali muitas e muitas equipes que trabalham juntas, visando ali esse socorro durante esse período, e outros também. Durante o Ano Novo, por exemplo, também ali deve ser um trabalho muito intenso, pela quantidade de excessos que as pessoas têm, pela mistura de sentimentos que acabam sendo observados, hora de alegria, hora de esperança, hora de saudade, de dor, de solidão, de medo que as pessoas vivenciam, né? Então, Natal, Ano Novo, Carnaval e outras festas que vão acontecendo, né? A necessidade que se tem de acolher tantos corações aflitos que nós encontramos, tanto encarnados como desencarnados também, né? Então, essa foi a história do nosso livro aqui lido durante esse nosso tempo, né? Só para lembrar que hoje nós encerramos então esse livro. Desculpem, estou com minha garganta meio estranha agora. Exatamente, André, eu falei isso agora, 23 de janeiro. Foi quando nós começamos e passamos agora 3 de julho finalizando, né? Então tivemos ali 6 meses de estudos. Não, foi agora de manhã mesmo, coisa boba. Eu acho que eu passei o fim de semana sem falar muito, a garganta deu uma enferrujada. Então finalizamos agora esse livro, né? O nosso próximo, lembrando mais uma vez aqui também, vai ser o nosso livro Loucura e Obsessão. Deixa eu só pegar aqui para nós, para facilitar aqui. Então aqui, Loucura e Obsessão, né, a nossa próxima obra, que vai trazer ali mais uma história a respeito dessas influências tão dolorosas que nós encontramos, né? Então, teremos oportunidade de conhecer um pouquinho, né, desse conteúdo. Então nós temos aqui um livro com 26 capítulos, né, e 288 páginas. Então vamos lá, né? Essa é a nossa próxima experiência. Angelino lembrou aqui, né? Somos espíritos que caímos em várias encarnações, com oportunidades de soerguimento, né? O momento é agora, né? Então, agora é o momento de acertar, né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui então o nosso trabalho. Mais um livrinho